Boa noite, meus amigos e amigas. Estamos começando mais uma live ligada ao nosso seminário que está em sua última semana. O seminário Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema. Meu filho Adalen, que a Orixalá te abençoe. Que o grande Munhangara te ilumine sempre, em nome de Deus soberano. E aí, viva! Antes de tocarmos em nossos assuntos da semana, eu quero indicar alguns livros a vocês que gostam dessa pesquisa relacionada à espiritualidade indígena, ao Catimbó Jurema e, de modo geral, aos povos tradicionais, afro-ameríndios, afrodescendentes, enfim. Então, um livro importante, que é um livro raro hoje em dia, certo? É um livro bem raro. Se alguém encontrar, guarde com carinho. Se chama A Escrita Pré-Histórica do Brasil. Eu acho que aí na tela de vocês do celular parece invertido, né? O nome, mas A Escrita Pré-Histórica do Brasil, do Alfredo Brandão, publicado em 1937. Esse livro aqui é um livro importante porque o pesquisador realizou um trabalho que pouca gente teve interesse em fazer, até mesmo porque foi um dos pensadores da primeira metade do século XX que divergiu do que os acadêmicos afirmavam a respeito dos índios do Brasil, né? Afirmavam então que os indígenas eram pouco inteligentes, que possuíam uma cultura muito primitiva, muito limitada, uma cultura sem abstrações, e que todas as escrituras e pinturas rupestres que os índios faziam, na verdade, eram garatujas. Eles ficavam ali riscando ali sem sentido para passar o tempo. E o Alfredo Brandão coletou uma série de pinturas rupestres e defendeu a tese de que os indígenas tinham uma escrita, só que essa escrita, o sentido dela se perdeu ao longo do tempo. Algo semelhante ao que a Nied Guidon afirmou bem posteriormente, né? É um livro raro e precioso. Há uns anos atrás, quando eu dei aulas lecionava História, lá em Extremóis, eu assisti uma palestra de um arqueólogo e ele afirmava que os indígenas não tinham conhecimento algum, realmente não sabiam fazer nada e que aprenderam tudo com os portugueses. Obviamente isso é uma coisa que não procede, né? A Umbanda pegou muitos fundamentos da Jurema e de outros cultos também. Sim, Gabriel, a Umbanda, em seu processo de expansão, ela vai assimilando, né, outras religiões e cultos. À medida que ela se expande, ela vai assimilando e digamos assim, alocando, né, em seu panteão, em sua mística, elementos de outras tradições. Um outro livro que eu sugiro, esse aqui eu comecei a ler esta semana, Os Cariris do Nordeste. É um outro livro precioso, atualmente um tanto difícil de encontrar, do Batista Siqueira. Eu estou me surpreendendo com esse livro. É um livro excelente que trata, dentre outras coisas, da mitologia dos povos tapuia. Os tapuia tarariú, os tapuia cariri. Eu percebo que em algum momento o autor, pelo menos a princípio, né, até onde eu cheguei, ele trata o tarariú como se fosse um cariri. Não é exatamente isso, mas a pesquisa é rica, muitas informações, de modo especial para quem gosta da espiritualidade indígena, viu? Para quem busca esse resgate, para quem busca se aproximar o máximo possível dos trabalhos espirituais e das crenças e ritos de nossos ancestrais. Esse livro é uma fonte muito poderosa. Esse aqui do Marco Silva, A Religião Católico Sertaneja, Reminiscências do Criptocabalismo no Seridó Judaico, lançado recentemente pelo Sebo Vermelho. Olha só que este livro aqui é importante para o pesquisador e, de modo especial, o juremeiro que quer conhecer um elemento importante que contribuiu com a formação do culto a Jurema, como ele se encontra hoje, como ele se realiza hoje, mas que não é citado por muitos pesquisadores. Se você pegar alguns estudiosos, eles vão dizer assim, o culto a Jurema é um híbrido, digamos assim, um híbrido de crenças indígenas
catolicismo popular e tradições africanas. Mas não é só isso não. O que o Marco Silva chama de religião católica sertaneja, na verdade, é uma manifestação que eu considero católico-cabalística. Os judeus marranos, descendentes dos sefarditas que vieram para o Seridó, norte-rio-grandense, trouxeram muito desses elementos. E por mais que eles buscassem ali, evitassem se envolver com não-judeus, né? Com não-marranos e tal, beberam muito das tradições indígenas. Percebemos isso ao ler o livro. E os índios também absorveram muita coisa de origem judaica. Outro livro bacana aqui para o pesquisador: Populações Indígenas no Sertão do Rio Grande do Norte. Esse aqui está na minha lista de leitura. É o próximo. Esse aqui eu vou estudar. Bem legal. E aí, para quem quiser conhecer essas populações que passaram por processos de mestiçagens, né? Esse livro aqui eu apenas folheei por enquanto, mas parece ser realmente muito interessante. Outro que está na minha lista, ó, Diário de um Soldado da Companhia das Índias Ocidentais. Ou seja, Diário de um Soldado Holandês que esteve aqui no território brasileiro. Talvez seja tão interessante quanto Uma Viagem ao País dos Tapuia, escrito por Rolux Barô. Eu acredito que sim. Mais um que está na lista de leitura e que eu recomendo a vocês, mesmo antes de ter lido. Também publicado pelo Sebo Vermelho. Agora esse aqui é um clássico, difícil de achar, de Marlise Meia. Maria Padilha e Toda a Sua Quadrilha. Olha lá, a mestra Maria Padilha. Esse livro trata de realiza uma historiografia, né? Ele tem uma historiografia a respeito desse personagem chamado Maria Padilha, desde a época da Espanha e tal, enfim. Tomei muito tempo falando sobre os livros, recomendo a leitura de cada um deles, né? Para o pesquisador, para o juremeiro, catimbozeiro, que quer aprofundar seus conhecimentos e buscar os fundamentos remotos de nossa tradição. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, já que esta é a última live do nosso seminário, quero dizer a vocês uma coisa que eu sinto de transmitir do fundo do meu coração. Mostra alguns dos seus, meu rei, pois é um bom livro para os que procuram. Os que eu tenho eu acabei embalando, Caboclinho, porque estão prestes a serem enviados. Dia 1º eu vou estar colocando no correio os meus livros, mas em linhas gerais eu estou divulgando agora 2 livros de minha autoria, 2 ensaios, né? Em formato semi-artesanal, encadernado. Como todo mundo sabe, eu sou um escritor independente. Agora é que eu estou escrevendo e vou publicar um livro através da editora Erion, de um grande amigo e irmão. Mas é um livro que não trata do Catimbó Jurema, é um livro que trata de uma linha de pesquisa paralela, que eu realizo um estudo sobre o Tantra, o tantrismo indiano. E o meu próximo livro se chama Uma Introdução ao Estudo do Tantra, que vai ser lançado pela editora Erion, com a graça de Deus e as bênçãos da Jurema. Mas Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema é o meu primeiro ensaio. Daí há um livro meu que teológico, porque foram mensagens que eu recebi dos mestres e acabei transcrevendo, que se chama Fumaça de Mato, que são recados, mensagens, né, dos mestres da Jurema sobre o Juremal, etc. Um outro se chama Visões de Catimbó. Esse livro existe lá pela Amazon, você pode comprar, ou então entre em contato comigo que eu envio impresso. Devido à pandemia demora um pouquinho assim, eu não estou saindo muito, né, obviamente, mas 2 vezes por mês eu vou ao correio e posso enviar para quem tiver interesse. Salve, Márcia Ítalo, gratidão pela presença, e o Roberto de Castro, salve tua força. Igor Leca, salve tua luz, meu irmão. Bem, gente, eu quero dizer a você o seguinte: as religiões, assim como os cultos, são manifestações externas de verdades internas, verdades espirituais. Certo? Então, eu venho nessa busca, nesse trabalho de resgate de uma tradição cujos elementos materiais mais antigos estão praticamente adormecidos, né? E alguns amigos têm se empenhado junto comigo
o meu amigo e irmão Juruna Chucuru, lá do povo do Ararubá, já vem nessa busca faz um bom tempo, desde que eu o conheço, na verdade, né? O mestre Renato também vem se empenhando nisso, me ajudou bastante há um tempo atrás. Mas lembrando que o aspecto externo da tradição, os rituais, as paramentas, isso tudo passa. O espírito é eterno, isso tudo passa. As verdades se encontram em todas as tradições, as verdades íntimas. E a luz real se encontra dentro de cada um de nós. Certo? Então, quando nós ingressamos em uma religião, ela toca o nosso coração e algumas pessoas se convertem a essa religião. Tá? Mas não significa dizer que é melhor ou pior que outra. Todas as tradições religiosas merecem respeito. Todos nós somos irmãos e irmãs porque somos provenientes da mesma fonte divina, que é o Criador do céu e da terra. Salve Adlen, salve Mestre Rômulo e a ciência dos hermanos e mestres da Jurema. Salve Rodrigo, salve tua luz. Muita gratidão aí por estar participando e contribuindo para o nosso trabalho. Então, o objetivo de uma religião é restabelecer a conexão nossa com a fonte da vida. Tá? Então, com o tempo, para mais ou para menos, tempo maior ou menor, a religião, o culto, em suas manifestações externas, passam. É importante que o amor fique. Certo? O amor verdadeiro. Amar a natureza, amar aos animais, amar as pessoas, amar a fonte da vida, o Criador de todos os seres. A live vai ficar no Instagram, não tenho mais conseguido salvar e colocar no YouTube. Bem, no que se refere aos textos que eu coloquei na sala de aula do nosso seminário, o título do texto, aliás, o título desta live é Uma Mesa de Jurema. E eu me comprometi com vocês, não, Sabrina, a anterior permanece no Instagram, certo? Eu não consegui mais colocar, não estou conseguindo colocar essas lives no YouTube, só consegui colocar algumas. Então, uma mesa de Jurema. Eu havia me comprometido com vocês de transmitir algumas coisas mais práticas, né? Algumas coisas mais técnicas. Pelo diálogo que tivemos na videoconferência, na última videoconferência, eu citei o uso da semente de girassol, né? Algumas formas de trabalhar com a semente do girassol, principalmente no que se refere à limpeza através de banho, através de defumação. Hoje eu quero explicar para vocês como é que se configura uma mesa de Jurema, tá? O que é uma mesa de Jurema e como, para quem nunca assistiu uma sessão de Catimbó Jurema, como é que ocorre o ritual. Existem passos no ritual. Agora, lembrando duas coisas. Primeiro, logicamente, existem coisas que são comuns e estão presentes em todas as casas que cultuam Jurema. Seja num terreiro de Umbanda, seja num terreiro que existe em paralelo a uma casa de Candomblé, seja num terreiro só de Jurema, que hoje em dia é mais difícil se encontrar, mas existe. E existem coisas que são da própria casa, que tem a ver com a história e a formação dos mestres e mestras que passaram por essa casa e que dirigiram essa casa. Tá? Então é possível que vocês encontrem elementos materiais e elementos subjetivos em alguns centros que outros não têm. Isso é normal. Mas em todos eles vocês também vão encontrar coisas que estão presentes e desde épocas remotas estão presentes. Certo? E aí a tradição se mantém, né? É o pilar, a coluna principal da tradição. E aí no texto, só para a gente ir revisando e para quem não teve acesso a esse texto ter uma ideia. Como todos nós sabemos, a Jurema é um vegetal. É uma planta que possui suas
ramificações, suas diversificações. A Jurema preta, a Jurema branca, a Jurema unha de gato, Jurema roxa, Jurema vermelha. E aí existem outras. O culto à Jurema se desenvolve em torno deste vegetal. O vegetal é uma porta, um portal para um contato com algo transcendente. Sempre foi e sempre será. Por mais que as pessoas não comunguem desse vegetal como os antigos comungavam do chá, sempre a Jurema será um elemento de transcendência. Porque em toda casa de Jurema, obviamente, se faz alusão a este vegetal. Por mais que em algumas casas contemporâneas não se comungue o chá como os antigos pajés comungavam, e utilizem outras bebidas como o sacramento, o vinho, a cerveja, o champanhe, enfim, sempre se canta para a Jurema, sempre se saúda a Jurema, sempre se reverencia, sempre se pede apoio à Jurema, sempre se pede ajuda à Jurema. Não é uma planta que podemos considerar comum. É uma planta de ciência, é uma planta de mistérios. Todo vegetal tem a sua finalidade. Todo vegetal tem a sua função. Todo vegetal está vivo. Todo vegetal possui um tipo de inteligência. E nós acreditamos que todo vegetal possui uma corrente espiritual. Ok? Cada espécie vegetal. Mas a Jurema é a rainha. A Jurema é uma planta, uma medicina, uma planta de poder. Ela realiza curas em um grau de profundidade e intensidade que ninguém tomou nota até os dias de hoje. Então, em torno da Jurema, em torno dela se desenvolveu essa tradição. Um elemento muito comum, presente em praticamente todos os terreiros, é o beber Jurema. Então se prepara uma bebida à base de Jurema, pode vir Jurema e outras plantas, se faz um vinho, ou se faz uma coisa lá no interior também a gente vê isso, uma cachaça de Jurema, ou o chá da Jurema, e as pessoas bebem durante o ritual. Há uma finalidade para isso, a finalidade é a cura. Que fique bem claro, a Jurema é uma planta medicinal, é cura, é força para o corpo, é firmeza na caminhada, renovação interior, é liberação de opressões, espíritos obsessores te deixam em paz na força da Jurema. Um outro elemento além da Jurema, que é, salve Maurício e Paloma, um outro elemento presente em praticamente todos os centros e terreiros que trabalham com Jurema é cachimbo. E isso há muito tempo, há séculos, que o indígena trabalha com cachimbo. Trabalha com a planta tabaco, que é uma outra planta de poder, uma outra planta medicinal, que para os antigos Cariri era a manifestação de um ser divino na terra. Quem estudar a mitologia Cariri se concentra nesse detalhe. É uma divindade. Não se falta respeito com a divindade. Reverencia-se a divindade. E ela nos abençoa. Então, um dos nomes que nossa tradição recebe é Catimbó Jurema, porque Catimbó significa fumaça de mato. Quem quiser que diga que significa outra coisa. Pode ser que signifique outra coisa, mas não na língua tupi. No tupi antigo, Catimbó significa fumaça de mato, ou seja, defumação. Na língua guarani, significa vapor de ervas. Tá? Então, quem for a um terreiro de Jurema vai ver que os mestres estão fumando, ou cigarro, ou charuto, ou cachimbo. E quando tem uma pessoa doente, eles estão lá defumando, soltando fumaça. Então a fumaça e a Jurema são elementos centrais presentes em todas as casas de culto. Uma outra característica universal dos cultos a Jurema é o transe mediúnico. Antigamente, de acordo com os primeiros cronistas que estiveram aqui no território do Rio Grande do Norte, haviam pajés que entravam em transe mediúnico, que os holandeses chamavam de esconjuradores. Entravam em transe mediúnico e recebiam seres espirituais. Isso não foi
um acréscimo oriundo da Europa, nem foi um acréscimo oriundo da África, certo? Mas o transe mediúnico já existia aqui, nas Américas, no território do Nordeste brasileiro. Sabe-se lá por quanto tempo. Hoje, quando você vai no terreiro de Jurema, o dirigente, o mestre ou a mestra, ou o pajé, está lá trabalhando. E quando ele tem necessidade, ele canta para um ser espiritual, ele canta para um mestre, e o mestre vem e atua através dele. Uma coisa que eu acho importante e que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Alguns antropólogos e cientistas da religião classificam a Jurema como uma religião de possessão. A Jurema não é uma religião de possessão. Um encantado não possui o médium. Ele se alinha com o médium. Aparentemente pode parecer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Quem trabalha com entidades espirituais que não são de Jurema e com entidades de Jurema sabe a diferença que é. O encantado não possui o médium. É uma coisa distinta, é muito sutil a conexão, o contato. É muito mais suave, digamos assim. Eu não considero a Jurema uma religião de posse, de possessão. Tá? Um ser de luz não vai possuir ninguém. É assim que eu vivo, é assim que eu aprendo e aprendi com minha mestra. Então eu citei 3 aqui, né? Eu citei 3 elementos universalmente presentes. Você vai ver a fumaça, de modo especial da planta tabaco, a bebida Jurema, que remonta a uma ancestralidade possivelmente totêmico-vegetal, um culto vegetal, pré-histórico, bem anterior ao início do processo de colonização, e o fator mediúnico, o transmediúnico. Dependendo do médium, Roberto, é intuitivo. Alguns médiuns recebem intuições muito fortes e transmitem essas intuições. Mas, na minha interpretação pessoal, o que acontece no contato do encantado com o médium juremeiro é algo semelhante ao que o Mata e Silva, que é o patrono da Umbanda esotérica, classifica de casamento fluídico ou casamento mediúnico. Casamento fluídico. Ocorre uma conexão. Às vezes o encantado nem se aproxima de você. Ele te olha de longe e você se alinha com ele e ele transmite a mensagem e atua através de você. Vai ficar salvo, Joelma, no Instagram, viu? E aí vem a questão da mesa. Uma mesa de Jurema. O que é uma mesa de Jurema? Gente, mesa é como ordinariamente nós chamamos a sessão. Se alguém falar, eu vou abrir uma mesa, ele está querendo dizer que vai iniciar um trabalho na Jurema. Existe essa expressão, né? Vou fechar a mesa, o trabalho vai ser encerrado. Gente, vamos abrir a mesa. Então a mesa, em linhas gerais, é a sessão. Certo? E aí, existem tipos de sessão. Como eu observei em Canguaretama, o que nós chamávamos de mesa alta eram as sessões voltadas à cura e aconselhamento. Então, quando haviam doentes no terreiro, as pessoas precisando de ajuda, quando haviam pessoas... Deixa eu ver aqui, com licença. Rodrigo, você poderia falar rapidamente sobre a Jurema preta e a Jurema branca? Posso falar? Posso sim. Toco já nesse assunto. Então, quando haviam doentes necessitando de algum auxílio, pessoas precisando de orientações, abria-se uma mesa alta. E em alguns terreiros, isso é uma interpretação que diverge de uma casa para outra. A mesa baixa, existe essa expressão, mesa baixa, algumas casas diziam que era um trabalho para o mal. A princípio, logo quando eu comecei a pesquisa, né? Aqui é mesa alta, ali é mesa baixa, é como se fosse um trabalho para o bem, um trabalho para o mal. E eu pensei assim, rapaz, será que existe isso mesmo? E aí eu fui à procura e encontrei uma coisa chamada mesa rasteira.
e pude identificar que as mesas mais antigas eram abertas todas no chão. Todas no chão. Porque, primeiramente, os trabalhos mais antigos, o que significa uma mesa no chão, cheia de plantas medicinais, e inclusive a planta da jurema. Vou falar sobre isso agora. Nos trabalhos mais antigos, realizados em Canguaretama, as sessões eram todas realizadas em frente a um pé de jurema. O mestre ia lá para o pé de jurema, abria uma mesa no chão, ou seja, ele abria uma toalha ou colocava uma esteira no chão, no pé da jurema mesmo ali. Colocava um recipiente com água, acendia uma vela e espalhava as plantas que ele precisava utilizar no trabalho. É isso aí, Maurício. Então, se ele colocasse ali, por exemplo, barba-timão, angico, vamos supor aqui, pinhão roxo, tabaco, jurema preta, jurema branca, os doentes iam chegando e ele ia receitando, ou então limpando, trabalhando. Olha, esta planta aqui para o seu problema, dor de cabeça, assim assado. Tome um banho com essa aqui na lua tal, para resolver tal e tal coisa. Isso aí que era a mesa rasteira. Mas com o passar do tempo, os jurimeiros de Canguaretama passaram a atender os doentes em suas próprias casas, nas casas dos próprios doentes. Era um trabalho meio que itinerante. Aí já havia uma perseguição. E o jurimeiro não podia vacilar, senão ele era preso. E mais à frente, é que por volta de 1940, 1950, até onde me consta, foi que começaram a construir lugares para realizar esse tipo de trabalho. E ao invés de colocar uma mesa, abrir a mesa no chão, as pessoas colocaram uma mesa suspensa. Há alguns pesquisadores que dizem que isso foi influência do kardecismo, por causa da irmã Loana, salve tua luz, por causa da mesa kardecista. Alguns pesquisadores dizem assim, por influência do kardecismo, as sessões de jurema começaram a ocorrer em volta de uma mesa, com toalha branca e rosas e tal. Mas eu, particularmente, desconfio dessa afirmação. Porque, por exemplo, para uma região como Canguaretama, que eu contabilizei na época, né, há alguns anos atrás, 44 centros de jurema, 44 terreiros de jurema, para uma só casa espírita, e o dirigente do centro espírita visitava, às vezes, os terreiros de jurema. Muito mais fácil esse dirigente espírita, o irmão espírita, ser influenciado pelo juremeiro, do que influenciar toda a comunidade juremeira. E aí eu pude observar um trabalho que existe entre alguns índios, mas de localidades mais longínquas, né? Em que eles realizavam também, armavam redes em volta de uma mesa. É possível que exista alguma ligação, mas isso aí ainda estou por tentar provar. Então, mesa alta, a mesa rasteira, as mesas mais antigas de cura eram essas mesas. Ainda existe isso em algumas aldeias, viu? Abre-se uma esteira no chão, se coloca ali uma cruz, um cruzeiro, né? No meio da esteira, 4 potes com fumo picado, um em cada lado da toalha, deixam ali o maracá e o cachimbo, certo? O recipiente com água e a vela. Há trabalhos que são feitos em torno de uma fogueira. A fogueira acesa e os caboclos em volta da fogueira. E aí os mestres vêm, os índios trabalham, enfim. Uma outra, então eu citei aqui a mesa alta, a mesa rasteira, e há um trabalho feito chamado trabalho no chão, que eu tive a oportunidade de assistir 2 desses trabalhos. Mas o trabalho no chão não é um trabalho com mestres de jurema. E aí tem gente que confunde. E tem gente que confunde de propósito e tem gente que confunde porque não sabe. Não quer saber. Mas trabalho no chão. Salve a Canguaçu, meu irmão. Saudade de você, viu, velho? Trabalho no chão, minha gente, é um trabalho que se faz sem esteira, sem toalha e sem mesa. É um trabalho feito diretamente no chão,
onde o mestre evoca entidades que não são de Jurema, que geralmente podem trabalhar prejudicando pessoas, tá? Então, deixando isso claro, uma mestra que me esclareceu muito bem isso aí, 3 mestras importantes, a minha mestra de Jurema, Maria Fernandes, a mestra Zélia Maria do Terreiro Tupinambá e a minha madrinha de Umbanda, que eu amo demais, e a Lorixá Neta, conversaram muito comigo sobre isso, certo? E a mestra Zélia Maria chegou para mim um dia, numa época em que alguns amigos pesquisadores vinham dizendo: a Jurema tem o bem e tem o mal, você pode fazer o bem e pode fazer o mal, você pode curar um e destruir o outro. Ilusão. E aí essa mestra chegou e falou assim: meu filho, você está achando que na Jurema tem o mal? Na Jurema não tem o mal, não. Esses mestres são feiticeiros, são mestres das trevas, ela usou essa expressão. São perigosos e não querem nada com Jurema. Eles fogem da Jurema porque se eles se aproximarem dela, eles entram na Jurema e param de fazer o mal. Foi isso que ela me disse. E eu falei para meus amigos: escute ela, não me escute não. Escute o que ela está dizendo. E isso aí foi uma coisa muito importante, e eu acho isso muito importante que eu carrego isso comigo, porque é uma mestra de tradição que tem todo um histórico de iniciação, foi uma das minhas primeiras professoras na Jurema, e eu não esqueço disso nunca. Maria Fernandes falou algo semelhante, minha mãe de Jurema. Agora, Rodrigo pediu para falar sobre Jurema Preta e Jurema Branca. Vou deixando claro assim, Rodrigo, que boa parte do que eu conheço sobre esses 2 vegetais eu não posso transmitir através de live ou através de texto. Por mais que as informações sejam simples, eu prezo pelo modo como o conhecimento me foi transferido, que foi oral, tradição oral, certo? Meus professores de Jurema vinham e me contavam. Mas o que eu posso dizer, em linhas gerais, é que o trabalho com a Jurema Branca é parcialmente distinto do trabalho com a Jurema Preta. E que a Jurema Preta é a mais utilizada nos terreiros e nas aldeias para trabalhos mágico-medicinais. Vi pouquíssimas casas que utilizam a Jurema Branca ou que cantam para a Jurema Branca, mas ela também tem um mistério muito profundo. O vinho de Jurema tem propriedade de conservar outras plantas? Não é exatamente isso, Maurício. A questão é a seguinte: quando você prepara o vinho da Jurema, fazendo uso de vinho ou cachaça, as plantas ficam conservadas por muito tempo, no vinho e na cachaça. Se você prepara com água, porque existem preparos com água, certo? Se você prepara com água e deixa a raiz ou pedaços da planta dentro da água, vai apodrecer, né? Com o tempo vai apodrecer e você vai inutilizar a sua medicina. Agora, voltando para a pergunta que o Rodrigo fez sobre Jurema Preta e Jurema Branca, alguns trabalhos específicos, quando você está no terreiro e é orientado a realizar alguns trabalhos, o mestre te chama e diz: esse aqui você vai fazer com Jurema Branca. Ele te fala lá no cantinho dele. Ele chama você no canto e fala: esse aqui é Jurema Branca. Ou então ele fala: esse aqui é Jurema Roxa. Entende? Ou então ele passa um banho cruzando 2 juremas, ou mais de 2. Mas como até agora o que eu aprendi sobre essas plantas foi de um modo muito restrito, eu sustento esse modo de transmissão, certo? Mas aí como é que se processa uma sessão, uma mesa de Jurema? Como é que se processa? Vejamos. A Jurema é uma tradição que tem um elemento musical muito marcante. A sessão é quase toda cantada. E eu acho isso de uma beleza incrível. A sessão pode ser aberta de outra forma.
Você pode, como eu já vi, mestres abrirem uma mesa no silêncio, eles se concentram, a mesa está aberta, traçando sinais no ar, já observei isso também. Traçam um sinal no ar e a mesa está aberta, fazendo uso de uma chave. Nunca vi o uso dessa chave, só estudei a respeito. Nunca vi nos terreiros que eu visitei na época da minha pesquisa, né, em Canguaretama. Mas eu já vi traçar sinais no ar para abrir uma mesa. Achei muito interessante, sinais cabalísticos. Geralmente a gente abre cantando. Quase sempre, isso é muito comum. A primeira coisa que se faz é louvar a Deus. Seja fazendo uso de um nome judaico-cristão ou um nome indígena para Deus. Então, já observei, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Salve Tupã. Os indígenas cantam. Quando vão iniciar o toré, por exemplo, na aldeia lá dos Potiguara do Catu. É Deus no céu e os índios na terra. É Deus no céu e os índios na terra. Vamos ver quem pode mais. É Deus no céu. E quem é que pode mais? É Deus no céu. E eles cantam. Foi Tupã, sou Potiguara. Sou Potiguara dessa terra de Tupã. Estão saudando a Deus. Tem o Arara, Caraúna e Chechel. Todos pássaros do céu. Quem nos deu foi Tupã. Inicia assim o processo. Na Jurema há uma saudação com resposta, né? O mestre vem e diz, louvado seja Deus. E os demais respondem, para sempre seja louvado. Quem pode mais do que Deus? Só Deus e mais ninguém. Ou mais do que Deus, ninguém. Isso é no início da sessão. E aí nós podemos ver uma influência jesuítica nisso. De um texto oriundo da mitologia bíblica, presente no Velho Testamento. Da época em que um anjo teria tentado tomar o trono de Jeová, e o arcanjo Miguel veio e perguntou, quem como Deus? Ninguém. E derrubou esse anjo de lá para cá. Então o mestre vem já saudando as forças dentro de uma tradição meio que cabalística mesmo, né? Louvado seja Deus. Quem pode mais do que Deus? Mais do que Deus, ninguém. Só Deus e mais ninguém. E aí ele diz, como vocês estão passando? E as pessoas respondem, como Deus quer e consente. E aí ele vai dizer, tenho licença de cantar o meu ponto? E as pessoas respondem, dada por Deus, ou tem que Deus dá. E aí ele abre a mesa, ele abre a sessão cantando. Estou abrindo a minha mesa com Deus e Nossa Senhora. Estou abrindo a minha mesa com Deus e os pais de Angola. Na minha mesa tem, na minha mesa tem, na minha mesa tem São Francisco, São Canindé. Ponto de abertura. Depois que a sessão está aberta, para evitar que entidades escusas possam atrapalhar o seu trabalho, existe um ponto que a gente chama de chamada de mestres. Obviamente que essa não é o único ponto de abertura de mesa, existem vários pontos de abertura de mesa. Existem vários pontos de chamada de mestre, certo? Mas, por exemplo, você está dirigindo uma sessão, e não quer que correntes contrárias, energias contrárias, tumultuem teu trabalho. Então você canta. Quem vem lá de tão longe, são nossos mestres que vêm trabalhar. Vem me dar forças pelo amor de Deus, meu Pai. Vem me dar força nos trabalhos meus. Vem me dar forças pelo amor de Deus, meu Pai. Vem me dar força nos trabalhos meus. E aí você canta um ponto que deixa firme em teu trabalho. A presença dos mestres da Jurema. São nossos mestres que vêm trabalhar. Não é outro ser que vem trabalhar.
E após isso, os seres espirituais que vão participar daquela sessão começam a se manifestar. O que nós chamamos de mestres, mestre é um termo genérico para os seres que atuam na Jurema. Então, você tem índios, ciganos, pretos, bruxos, bruxas, que trabalham na sessão de Jurema, até espíritos elementais, certo? Que são chamados genericamente de mestres ou mestras. Em alguns casos você vai encontrar caboclo tupinambá, outros vão dizer mestre caboclo tupinambá. Isso é relativo. Mas por exemplo, uma coisa importante, em um dos textos que eu coloquei para vocês que estão fazendo o seminário, vocês viram lá as palavras de Luiz da Câmara Cascudo, quando ele diz que o dirigente da sessão, né, o mestre que dirige o trabalho, só pode estar trabalhando com o auxílio de 2 seres, que é um protetor e um auxiliador. Na minha família de Jurema, o que eu aprendi é que são precisos 3 mestres formando sua corrente. Sem essa tríade protetora, você não está apto a realizar seus trabalhos. Então é importante um guia de frente, um protetor e um auxiliador. São os espíritos que se manifestam, formando a sua corrente mediúnica para você poder realizar o seu trabalho, o seu atendimento, enfim. E aí sempre eles vêm nessa mesma, com essa mesma saudação. Louvado seja Deus, ou viva, salve Tupã, enfim, louvado seja Deus, e as pessoas respondem, para sempre seja louvado, quem pode mais do que Deus, só Deus e mais ninguém. Como vocês estão passando, como Deus quer e consciente, eu tenho licença de cantar meu ponto, e vamos supor aqui, tem que Deus dar. E ele começa. Ô Ita, companheiro Ita, vamos para a praia, vamos trabalhar. Ô Ita, companheiro Ita, vamos para a praia, vamos trabalhar. No mar onde passa a canoa, passarinho voa nas ondas do mar. No mar onde passa a canoa, passarinho voa nas ondas do mar. Muito bem. Aí você tem aí uma entidade espiritual que vai estar na tua corrente, formando o conjunto guia de frente, protetor e auxiliador. Pelo menos assim é na minha família de Jurema. Viu? É possível que em outra casa 2 sejam suficientes, mas 2 seres, né, espirituais para formar a tua estrutura mediúnica para o trabalho. Mas eu aprendi que são 3. E aí você precisa, além do guia de frente, tem que ter um protetor e um auxiliador. E vamos supor, você está concentrado lá e vem um outro ser espiritual, um outro encantado chega. E aí mesmo procedimento, louvando a Deus, saudando os presentes e pedindo licença para cantar o ponto, né? E aí vamos supor que ele cante. Com 3 dias de nascido, minha mãe me abandonou. Me jogou nas matas virgem e os caboclos me criou. Me jogou nas matas virgem e os caboclos me criou. Estrela d'alva é minha guia, andar no mundo sem parar. Estrela d'alva é minha guia, andar no mundo sem parar. Alumei as matas virgem, cidade do Jurema. Alumei as matas virgem, cidade do Jurema. E aí você tem mais um dos 3. E aí o terceiro vem se manifestando. E aí um caboclo. Da mesma forma, saudando os presentes, ele principia louvando a Deus, e aí pede licença para cantar o ponto. Eu dei um grito na mata, Caxangá me apareceu. Eu dei um grito na mata, Caxangá me apareceu. Tô saudando as cabocas, de pena que vem da Jurema, Caxangá sou eu. Tô saudando as cabocas, de pena que vem da Jurema, Caxangá sou eu. Muito bem, a sua estrutura está formada. Seu trabalho mediúnico ali vai se realizar de acordo com a vontade da Mãe Divina, e você precisa estar bem alinhado para poder realizar esse tipo de trabalho. E aí todo mestre que se manifesta na sessão, comumente se manifesta cantando. Ele pode se manifestar em silêncio também, mas geralmente quando ele vem, ele pede licença, saúda tal e canta o ponto dele.
E quando ele quer chamar uma força, ele canta. Quando ele quer banir, ele canta. Quando ele quer chamar uma força de cura, ele canta. Quando ele quer a presença de outro mestre junto dele, ele canta chamando outro mestre. E a sessão é muito cantada. Os instrumentos de uma mesa de Jurema tradicional são o maracá, os maracás. Se for um toque de Jurema, uma gira, né? Você pode encontrar o maracá e o tambor. Ou apenas tambores. Ou triângulo, maracá e tambor. Isso aí depende do terreiro. Mas numa mesa, se não houver maracá, não vai haver mais nada. Vai ser só no gogó mesmo, na cantoria. Bem, quando vai finalizar a sessão? Quando vai finalizar a sessão, canta-se o ponto para fechar a mesa. Estou fechando a minha mesa com Deus e Nossa Senhora. Estou fechando a minha mesa com Deus e os pais de Angola. Na minha mesa tem, na minha mesa tem, na minha mesa tem São Francisco e São Canindé. Na minha mesa tem, na minha mesa tem, na minha mesa tem São Francisco e São Canindé. Isso aqui que eu tentei transmitir para vocês é o essencial de uma mesa de Jurema, o essencial de uma sessão de Jurema. Meus amigos e amigas que estão realizando comigo, fazendo comigo este seminário, do qual esta é a nossa última live, e que não moram aqui no estado do Rio Grande do Norte, após a pandemia, com a graça de Deus, eu me sentiria muito honrado e feliz em abrir uma mesa na presença dos senhores e das senhoras. E agora nós temos cerca de 15 minutos, eu acho. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, fique à vontade. Se não tiver perguntas, a gente encerra por hoje. De antemão, quero agradecer a todos e todas que se inscreveram no seminário de Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema. Certo? Quero agradecer demais pelo carinho, pela atenção, porque eu me sinto muito feliz em transmitir esse conhecimento que a minhas mestras, né, e meus professores me entregaram de tão boa vontade assim, com tanto amor, transmitir para pessoas que realmente respeitam as religiões, que respeitam os cultos, respeitam as tradições e que, pelo visto, gostam da Jurema. Deixa eu ver, Caitlin. Salve, mestre. Poderia falar um pouco sobre o PEGI e o uso dos objetos? Sim. Olha, Caitlin, o PEGI... Fico feliz, Maurício. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouco eu falo sobre a questão dos seres, né, vampíricos. Deixa eu tratar logo da questão do PEGI. O PEGI é uma espécie de altar de firmeza que não se encontra em todas as casas de Jurema não, sabe? O PEGI, dependendo da casa, aqui por onde eu caminho, é mais comum você encontrar PEGI em terreiro de Umbanda. Lá em Canguaretama, o que havia era a mesa de força e a mesa de ciência. E às vezes só a mesa de ciência. Porque dependendo da família de Jurema, dependendo da família Jurema, você vai encontrar uma mesa muito paramentada com muitos objetos. Aí você encontra garrafas, você encontra taças que simbolizam as cidades da Jurema, você encontra muitas velas, muitos cachimbos, muito maracá, cruz, livros. Mas na minha família de Jurema a coisa é o mais simples possível, Caitlin. É só a mesinha, a toalha branca, uma vela e um copo. Se o juremeiro quiser, ele bota uma cruz ou um maracá e um cachimbo. Mas o maracá, chamada marca mestra, é um instrumento que nós usamos para ritmar os pontos dos mestres. Eu fico muito feliz de aprender com você, mestre Rômulo. Muito obrigado. O amor faz nossa rede de apoio e conhecimento. Obrigado. Eu é que sou grato, pelo amor de Deus. E aí, Caitlin, você vai encontrar como instrumentos principais o cachimbo e o maracá. São as duas marcas. Certo? Às vezes você encontra uma chave também. Existem juremeiros que colocam a chave na mesa, né? Você vai encontrar uma taça, pelo menos uma.
que é a chamada princesa. Antigamente a princesa era uma bacia de louça com um galinho de Jurema dentro, né? A bacia de louça cheia de água, mas atualmente é um copinho d'água ali, tá? Chamado princesa. Em algumas casas você vai encontrar o príncipe e a princesa, o copo e a taça, certo? Mas na mesa do juremeiro tem que ter pelo menos um copinho de água e uma velinha acesa, tá? Porque simboliza, obviamente, existe toda uma simbólica por trás disso. O fogo e a água são elementos de purificação. E a água está ligada à clarividência, à capacidade de você enxergar o que está oculto. Entende? Deixa eu ver. Um amigo pediu para falar sobre os padres juremeiros, o outro pediu para falar sobre as questões vampíricas, né? Tá? Em algum momento eu falei que na tradição de minha família de Jurema havia uma corrente de seres chamados vampiros. Só contextualizando, né? Com a graça de Deus, sou muito feliz por isso. Minha família de Jurema possui elementos de, além da pagelança indígena, né? As matrizes indígenas, elementos de encantaria ibérica. E nesse processo de encantaria ibérica existem seres como fadas, dragões, bruxas, vampiros, sabe? Só que algumas correntes foram suspensas por orientação da minha mãe de Jurema. Não se trabalha mais com vampiro, isso aí foi suspenso. E o meu avô de Jurema, em sessão, em espírito, né, o mestre se manifestou e falou: ó, essa corrente não se trabalha mais com ela, suspende. E essa corrente foi suspensa. A explicação que eu obtive é que esse tipo de trabalho não se realiza mais. Ninguém entrou em detalhes sobre o tipo de trabalho, como era o tipo de trabalho que se realizava. Eu pressuponho qual era o tipo de trabalho. Eu posso estar equivocado, mas eu pressuponho. Mas, independente disso, a corrente foi suspensa e não se trabalha mais com ela e nunca mais se volta a trabalhar com ela. A não ser que ocorra uma cisão, que um membro de minha família saia, desobedecendo uma orientação de um ser que já está na jornada há mais tempo, que é um ancestral divinizado. Tá? Ele vai ter que romper com isso aí para poder realizar esse tipo de trabalho e evocar essas forças que estão adormecendo ou já estão adormecidas. Graças a Deus. No que se refere aos padres juremeiros, o contato desses padres e freiras com a Jurema, Maurício, é bem antigo. No século XVII já haviam padres que vinham aqui, missionários jesuítas, capuchinhos, e lá pelos séculos XVIII e XIX, alguns padres que moravam aqui naturalmente ficavam doentes ou se tornavam íntimos dos índios e mergulhavam em suas pagelanças. Nesses processos de cura, né, eles bebiam Jurema, entravam na força da Jurema. Tanta gente hoje reprova, bebeu chá, não entende bem das coisas, infelizmente. O chá é um sacramento, não é uma brincadeira, nem é uma droga. E aí esses padres bebiam do chá, entravam no mistério da Jurema, certo? E aí a consequência disso, eles sabiam, sentiam, viam que a Jurema não é outra coisa, é a manifestação da realeza divina. E estão lá nos textos dos cronistas. Eles viam anjos, eles viam seres divinos, eles viam Jesus, viam Maria. Mirações que hoje em dia o juremeiro, o ayahuasqueiro, quando comunga do chá, tem. E não é só uma miração, o cara não bebe o chá para ver uma coisa. Eu posso ver qualquer coisa que eu puder ver sem beber chá nenhum. Graças a Deus, posso ouvir, posso sentir. A questão é que o chá mexe com as questões internas da nossa vida espiritual. E onde você está errando, ele vai te orientar a se corrigir, a se acertar, a parar de errar, e a fazer o bem, e a ser forte, e vencer na vida em nome de Deus. Falar mais sobre os bruxos. Olha só, algumas bruxas, uma famosa bruxa citada por Câmara Cascuda é uma chamada Ardili o Rabo. Ela veio de Portugal para cá em degredo, e junto com ela vieram outros, né? Com o passar dos anos. E esses bruxos, quando chegaram aqui, encontraram um território muito vasto, onde eles podiam se esconder, se organizar e tal. Porque a Inquisição veio, mas não veio tanto. Não veio tantas vezes. E esses bruxos fizeram seus discípulos. Quando as perseguições se ampliavam, né? Os bruxos procuravam lugares à margem da sociedade colonial para poder continuar realizando suas práticas, né? E aí a margem da sociedade colonial não estava só o bruxo europeu, estava o pajé indígena,
E aí o livro do Batista Siqueira, que eu mostrei aqui no começo, Os Cariris do Nordeste, fala sobre isso, e Cristina Pompa, em Religião como Tradução, fala também muito disso. Os pajés sofreram demais. Os pajés apanhavam muito. Os pajés tinham suas ocas queimadas, pelo jesuíta, por exemplo. E eles tinham que ir fugindo. E fugiu o pajé, fugiu o preto velho, fugiu o bruxo, fugiu o cabalista. E à margem da sociedade, esses contatos foram ocorrendo. E as trocas de conhecimento foram se estruturando, se realizando. E muitos pajés ingressaram na ciência do curandeiro português, do rezador, da bruxa, e muitas bruxas bebiam do conhecimento indígena também. Você vê isso, existe um livro chamado, deixa eu procurar aqui rapidinho, Breno colocou aqui, esses aí acho que é medo, esses que não querem entrar na força. Tem uns que, eu mesmo já fui criticado, viu, mestre Breno? Quando, com a graça de Deus, sob a orientação de minha mestra, de um amigo que foi conversar com meu pai também, que era juremeiro, eu nem sabia, e sua orientação mesmo, mestre Breno, que nós começamos a resgatar o trabalho com o chá da Jurema, esse trabalho sagrado, esse sacramento que é o chá. Teve gente que falou assim, rapaz, você não pode fazer isso não, porque o chá deixa a pessoa com estado alterado de consciência, não sei o que lá. Mas peraí, velho, isso aqui não é uma coisa qualquer, é uma bebida sagrada. O ayahuasqueiro, membro da União do Vegetal, do Santo Daime, está lá, merece o respeito dele, tem coragem de fazer a coisa. A obra que o mestre Gabriel realizou espalhou-se pelo mundo com muita firmeza. A obra que o mestre Irineu Serra realizou espalhou-se pelo mundo com muita firmeza. Então a gente não tem que ter medo de ser canal para as coisas de Deus, não. Se você é juremeiro, assume, rapaz. Você pode não querer beber o chá, mas respeita quem bebe. Porque eu acho interessante o negócio. Já falei isso em outra live. O cara diz, vai beber o chá, isso é uma droga. Quer dizer que é uma droga? O pajé, há 500 anos atrás, estava comungando desse chá e falando para o jesuíta o que era a vida, o que é o amor, o que é a força. E o cara vem me dizer que é uma droga, mas no terreiro dele tem cachaça, tem vinho, tem cerveja, tem uísque, tem vodka, tem cigarro. E nada disso é droga. O povo está morrendo na rua aí, à torta e à direita, morre mais gente fumando e bebendo do que gente numa guerra. E quer dizer que aquilo ali não é droga? Aí vem criticar o chá, feito com jurema e outras plantas? Reconheço que em um trabalho religioso, o uísque, a vodka, a champanhe, seja lá o que for, entra como sacramento também. São bebidas que naquele contexto são bebidas sacramentais. Agora, respeita o chá. É importante isso aí. Deixa eu mostrar um livro aqui para vocês. Deixa eu ver aqui onde está. Esse livro aqui é muito importante para quem quiser dar uma estudada bem. O Diabo e a Terra de Santa Cruz, de Laura de Melo e Souza. É mais um que eu recomendo aí, viu, jovens? Para quem gosta de estudar mesmo e está disposto a ler e conhecer um pouquinho dessa fusão, desse hibridismo que ocorreu durante o processo colonial. Existe um capítulo aqui que ela fala só sobre o catimbó. É uma beleza. Eita, eu sou juremeira e com orgulho, graças a Deus. Sim, Gabriel, eu queria saber sobre os seres estrelares na Jurema. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, Gabriel. Os mitos indígenas, tanto os do litoral quanto os do sertão, estavam, alguns desses mitos, relacionados a constelações. Chego já aí, Moisés. Então, os mitos indígenas estavam relacionados a constelações. O Araquidзan estava ligado a uma constelação e ele próprio ao espaço sem fim. Politã, uma outra constelação. Jurupari estava ligado a uma outra, ao Sol em si, no caso. Xeuçã, a mãe dele, era uma constelação. E há muito tempo que os indígenas tinham essa reverência e esse contato com as estrelas. Eles possuíam, inclusive, uma astrologia própria, né? Bem, infelizmente, nossa live vai chegar ao fim. E aí eu prossigo com essa conversa, viu, Moisés? Desculpa aí, mas só temos 15 segundos. Prosseguimos com essa conversa daqui a 1 hora, lá na nossa sala do WhatsApp.
certo? Que Deus lhes abençoe. Muito grato por participarem desse seminário e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.